Ótimo sabadão, galera. Boa noite, meu amigo João Dornelles, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa noite a todos vocês. E hoje nós estamos aqui com um assunto maravilhoso. Você não perca nenhum minuto. E o mais importante de tudo, compartilhe com seus amigos, porque o assunto você vai gostar. Estamos hoje aqui com a psiquiatra Ariane Reis, né? Top de Brasília aqui, tudo bem, Ariane? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Fala um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória Sua para nós. trajetória aí para nós. Ixi, tem bastante coisa, já tem... Estava até lembrando hoje, olha só, 15 anos de psiquiatria eu vou fazer no final do ano. Muita experiência, Bastante hein? tempo. Já trabalhei como clínica geral, desde o programa de saúde da família, já trabalhei na Secretaria de Saúde, hoje eu trabalho no Judiciário e no consultório próprio, né? Inclusive presencial, já trabalhei, agora estou trabalhando online, as coisas vão mudando e a gente continua, né? Facilitou muito online, né? Sim, e eu Facilitou, vou fazer uma pergunta curiosa. Aham. Antes de você começar com as Vai perguntas, lá. deixa eu fazer assim. Trabalha como psiquiatra no judiciário? Ou assim? Sim. Interessante. Deve ser um trabalho interessante, né? Faz avaliação de pessoas envolvidas em algum tipo de crime, alguma coisa assim, ou Não. As não. perícias que a gente faz são administrativas. Administrativas, né? Então são servidores do judiciário, né? E vai até juiz, né? É interessante, porque, e como eu já sempre disse por aqui, né? Eu sempre falo para vocês que é coisa de leigo, é coisa de leigo. É que às vezes a pessoa foi no psiquiatra, tá doido. Nós até conversamos já um pouquinho no bastidores isso. As pessoas hoje existe menos preconceito do que antes, mas ainda existe, e eu quero deixar bem claro para vocês. É uma profissão de suma importância e que as pessoas precisam entender que se tiver necessidade, vá. Mas vá com a abertura. Porque eu acho que quando a pessoa já tem aquele medo, ela vai fechada, com medo do que vai acontecer. Ou seja, se abre porque a saúde mental ela é muito importante, né, doutora? Na verdade, deixar um recado aqui pro pessoal. O que menos tem no psiquiatra é doido, viu? O que menos tem é doido, né? O doido não se acha doido, então ele não vai se tratar, né? Não vai, né? Quem vai lá é quem realmente viu que tem alguma dificuldade, e todos nós temos as nossas dificuldades em algum momento da vida, e a gente vai até o psiquiatra justamente porque queremos ter uma qualidade de vida, e não necessariamente porque tá doido, porque até um diagnóstico, porque né? tomar remédio. Nem sempre, às vezes, a gente vai no psiquiatra e nem remédio precisa, né? Precisa, às vezes, de uma terapia, de um outro tipo de acompanhamento. E é importante que vá, se tem alguma dificuldade, né? Não tenha medo, a gente não morde. É legal, é verdade, porque não morde, tem medo. Mas é aquilo, doutor, às vezes é o preconceito, a pessoa tem, se eu for, o que vão falar? Eu quero dizer para vocês o seguinte, o melhor do que o que vão falar é a sua saúde mental. Melhor do que o que estão pensando é a saúde mental. Geralmente, quem tá pensando muita coisa também tá com muito mais problema que você, né? Justamente, tem mais problema. E é interessante, eu acho que na área da psiquiatria, ela deveria ser mais difundida. Eu acho que ela deveria ser mais propagada, porque eu não sei, assim, eu vejo um preconceito, porque a gente vai conversando com as pessoas e quando fala assim, você precisa ir ao psiquiatra. Você nunca foi, Dornelles? Oi? Nunca foi? Não, eu não vi necessidade de ir. Se houver necessidade de ir, eu vou, sem problema nenhum. Se tiver necessidade de ir no psicólogo, como eu trabalho com mente, eu estudo a mente humana, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e trabalho com inteligência emocional, então eu tenho, graças a Deus, um controle emocional muito forte. Eu consigo desvencilhar de diversas situações com uma certa facilidade por causa de treinamento. Mas se houver necessidade de ir no psiquiatra, no psicólogo, sem problema algum. Mas o que eu vejo é que você vai conversando com as pessoas, quando você fala assim, você já foi ao psiquiatra? Não precisa, eu não tô doido. Não, a primeira coisa, eu não sei vocês, mas uma das primeiras frases que eu escuto é, não precisa, eu não tô doido, como se só doido que precisasse como a doutora falou, o que menos tem lá é doido, né? Mas sei lá, doido. O que menos lá tem doido. Doutora, fala pra gente a diferençazinha básica do psicólogo para o psiquiatra.
O psicólogo é o profissional que fez psicologia, né? Então, é uma faculdade que tem a formação em saúde mental e depois tem as suas subespecialidades. Tem o neuropsicólogo, que está muito em voga, né? Mas o psiquiatra é um médico que fez ali os 6 anos de medicina e depois ele fez uma residência ou uma especialização na área de psiquiatria. E aí tem as suas subespecialidades também, que existe ainda, né? Muita gente não sabe, mas existe uma subespecialização da psiquiatria infantil, da psiquiatria geriátrica, e o psiquiatra ele pode também fazer diversas formações em psicoterapia e atuar nessa área também. Então, o psicólogo atua basicamente com psicoterapia e com diagnósticos por meio de testes psicológicos, diversas baterias que eles têm. E o psiquiatra trabalha com medicação e pode associar a psicoterapia também. Aliás, eu penso que seja fundamental, né? Você associar o conjunto da obra. Acho que cada profissional tem o seu papel. Sim, sim. E os dois devem trabalhar em conjunto, O né? paciente, então, ele pode ir direto pro psiquiatra, então. Pode. Né? Pode ir direto para o O psiquiatra. psiquiatra. Não, e é legal que a senhora falou o seguinte: se você tem um conjunto de ferramentas, por que não usar? Sim. E é claro que o profissional, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a ferramenta para o momento ideal, para aquele momento. Isso aqui a gente vai fazer remédio. Bom, mas isso aqui já não precisa do remédio, isso aqui agora é só uma terapia. Ou seja, vai usar as ferramentas que tem, que isso é muito importante, porque eu afirmo sempre, olha, gente, cuidar da saúde do corpo é fundamental, mas da mente... Não existe, né? Rapaz, da mente... Porque sem a mente o cara não faz nada, né? Não faz. Para mim é o seguinte, ó, mais, não que não seja importante, mas mais do que importante cuidar do corpo é cuidar da mente, porque uma mente saudável, você mantém um corpo saudável. Uma mente saudável, você mantém relacionamento saudável. A paz, né? Ué. E o pessoal acha que a gente cuida também só de depressão, ansiedade, ou o chamado doido, que seria o esquizofrênico, né? Mas tem diversos outros diagnósticos. Por exemplo, o psiquiatra cuida de dor crônica. Nossa. A gente trata quadros de dor, a gente pode tratar agitação, pode tratar... inclusive, a gente é chamado, às vezes, em hospital para ajudar em sedação de UTI. O paciente está agitado, está agressivo, chama. Bate um papo para as lá. dependências químicas, não só as clássicas, mas, por exemplo, tabagismo. Né? Um psiquiatra pode tratar alguém que queira parar de fumar. Então, não é só Então vai ensinar as ali, técnicas, só né? saúde mental, porque tudo está englobado, né? Quando a gente junta tudo aí, hoje o limite da neurologia com a psiquiatria está ficando cada vez menor, a verdade é essa. Tá se aproximando Está se muito. aproximando bastante. Então, estão se mesclando ali as duas especialidades. Claro que, assim, o neurologista vai cuidar de coisas que o psiquiatra muitas vezes não olha. Então, por exemplo, se eu tenho uma epilepsia, aquela pessoa que tem convulsões, né? O neurologista vai medicar a parte das convulsões. Mas as alterações de comportamento, que às vezes vêm junto, uma agitação, uma ansiedade associada, que é muito comum, aí ele vai para o psiquiatra. E os dois trabalham em conjunto. Legal. Então, não existe só essa coisa de, psiquiatra trata doido. É uma especialidade muito além do que as pessoas conhecem. É aquilo que nós falamos até um pouco antes aqui de entrarmos no ar, né? Que existe uma geração, a mais antiga, que assim, não sei como surgiu, mas surgiu, tinha isso. Eu falo porque eu já venho dessa geração. Eu já venho dessa geração mais antiga, em que quando alguém era encaminhado ao psiquiatra, só era encaminhado se fosse na camisa de força, né? Era assim, né? Eu não sei nem se usa mais isso hoje, se tem, né? Se você não sabe o que é camisa de força, pergunta o Google que ele te diz o que é, viu? Então, existem as contenções físicas e muitas vezes elas são fundamentais. Às vezes o paciente está agitado, você faz uma contenção física dele, né? e a dele, a dos outros profissionais de saúde, às vezes de acompanhantes que estão ali também, a gente faz contenção física e tá tudo certo. Às vezes, inclusive, isso evita uma medicação potente. Se você pegar, por exemplo, vamos botar o exemplo mais banal que tem. Você que tem aí um filho, uma criança de 2, 3 anos que dá uma birra. Às vezes você segura os bracinhos dela e vai respirando, conversando calmamente, ela se acalma. Isso nada mais é do que uma contenção física. E a gente pode fazer isso com alguém que está com um transtorno mental e não necessariamente medicar. Então, faz parte, né? Não sossega-leão, como dizia antigamente. É melhor conter do que... Antigamente o pessoal utilizava aí
banho frio, choque, um monte de coisa que desumana, né? Vamos colocar a palavra. Sim, sim. Mas hoje a gente tem uma especialidade formada, coisa feita com protocolos, né? Hoje a gente ainda dá o famoso choque, né? Hoje a gente tem a eletroconvulsoterapia, que tem suas indicações, é feito sobre anestesia, é feita toda uma avaliação de oftalmologia para ver se está tudo bem com os olhos, de odontologia, para a gente poder fazer essa sedação, e o procedimento com segurança tem suas indicações e é muito bom. Então, para a gente não deixar criar um preconceito muito grande com a especialidade e com os tratamentos, quem precisa deles, porque realmente melhora muito a qualidade de vida das pessoas e de quem está do lado. Imagina você que tem alguém com um transtorno mental grave, próximo, é bem complicado de lidar com a situação. E a gente tem muitos tratamentos hoje. Vamos abrir a nossa mente, né? Sim. Porque às vezes a gente vê depressão, a pessoa tá com depressão, mas tá tudo bem na vida dela, né? Ela não perdeu nenhum familiar, é bem financeiramente. Mas é aquilo, Agora, é a saúde mental, né? Mas você pode ganhar na loteria e deprimir. Porque o que acontece? Vai ter uma grande mudança na sua vida e você pode não estar preparado. Para isso, Então, justamente. mesmo grandes Mesmo na coisas felicidade. boas, pode ser que você desequilibre. São Exato. mudanças. Como que você vai lidar? Você ganhar Sai uma do seu Mercedes, eu status ficava quo, deprimido, né? não tava? Não dá pra deprimir, não. Vou voltar aqui um pouquinho no passado, tá? Voltar aqui um pouquinho no passado. As ações radicais do passado, isso aí eu acredito, tá? A senhora confirma comigo ou não, né? Eu acredito que todos os procedimentos que foram cruéis, eu acho que eles não foram na maldade, eu acho que era a tecnologia que se dispunha no momento, não? Ou existia um pouquinho... Ignorância, né? A ignorância, vamos usar a palavra. Ou existia um pouco de maldade? Eu acredito que não. Olha, eu acredito que não. infelizmente, a gente sabe que em termos históricos, muita gente ia parar nas casas de saúde mental porque, por exemplo, uma mulher jovem que engravidou e a sociedade não aceitava aquilo, ou aquela mulher que não queria se casar, aquelas pessoas que enfrentavam de alguma forma o sistema, elas eram jogadas nas casas de saúde mental e ali, né, eram maltratadas com aqueles tratamentos, entre aspas, pessoas que nem estavam doentes, na verdade. Então, infelizmente, as casas de saúde mental, os antigos hospícios, né, eles foram tratados dessa forma. Na crueldade mesmo. Infelizmente, em alguns casos, sim. É preciso admitir, né? Eu concordo, não seja uma coisa genérica. Igual com a escravidão. A gente, quando fala de escravidão, só abrindo aqui, viu, pessoal? A gente, quando fala de escravidão, a gente só pensa o seguinte, assim, pegava a pessoa que só o negro, na verdade, não existia só o escravo negro, tinha o escravo branco também, Sim. mas pegava lá, punha para trabalhar e dava uma chicotada. Mas quando você vai para pegar a fundo a crueldade que existia como ser humano, eu não consigo entender como é que alguém conseguia dormir tranquilo depois de uma crueldade tão terrível. Que você vai, por exemplo, se você vai num museu onde tem equipamentos de tortura de escravo, é inacreditável. E eu imagino, no caso vou usar a palavra hospício, porque no meu tempo não era casa, era hospício mesmo, né? Inclusive até eu brinco muito que tinha um personagem da televisão que fala de Barbacena, né? Que tinha um hospício em Minas Gerais onde levava o pessoal. Então eu penso que quando se vai pesquisar isso também, deve existir alguns instrumentos que dá arrepio na espinha quando olha na crueldade de tratar o ser humano. Sim. Hoje com os estudos, com o avanço da medicina, com a tecnologia, eu acredito até para o profissional hoje ficou melhor para trabalhar, né? Sim, hoje é um profissional mesmo, né? Aí nos começos dos anos, nem mal ia o médico lá, né? Era mais um assistente mesmo lá, alguém lá que... Sim, às vezes era alguma instituição religiosa, que eram as freiras que tomavam conta, né? Aí já entra essa parte mais religiosa, né? Tinha isso, tinham enfermeiros que não tinham qualificação. Hoje mesmo a enfermagem, ela tem uma qualificação diferenciada para trabalhar na área psiquiátrica, ou pelo menos deve ter, né? Porque o manejo é diferente. A forma de você abordar, de conversar. Se você tem uma enfermagem despreparada na ala psiquiátrica, você medica muito mais. Entendi. Olha, que interessante isso aí que ela falou, né? A importância de você ter os outros Não, profissionais também valorizar. Qualificar para o assunto.
Porque, por exemplo, um enfermeiro que vai atender lá no centro cirúrgico não pode ser o mesmo enfermeiro que vai atender numa ala psiquiátrica. Porque como é que ele vai atender? Porque são tratamentos totalmente diferentes. Sim, Correto? ele precisa entender de uma abordagem verbal, de saber conversar, de saber lidar um medicamento. Às vezes a pessoa fica agitada, fica agressiva. Mas se ele sabe conversar, se ele sabe lidar, ajuda muito mais. Né? Passa confiança para o paciente, Se né? chega agitado e o prestador, né, o enfermeiro, até o pessoal da limpeza, agita junto, aí a coisa cresce, vira uma bola de neve, você tem que conter, medicar. E com um profissional preparado isso não acontece, ou bem menos, né? Não é. É porque na década de 80, eu tinha um amigo que trabalhava num hospital, num hospício mesmo, né? No hospício. Ele Aham. ele conseguiu um emprego por causa do porte físico Aham. dele, que era para conter os pacientes. Segurança mesmo, Para né? conter os pacientes mesmo. E eu falava pra ele, rapaz, eu imagino que você não deve fazer, você deve moer o caboclo Na pancada, na né? pancada. Mas tem a Aham. técnica também. Até para conter, a gente é treinado Não, na mas técnica de contenção. Ele tá dizendo no início da Outra, década de 80, porque era um guarda-roupa, né? Outra dúvida, né? Sim. Vai tratar a pessoa senta lá na sua frente, ou deita lá no divã, não, né? No divã, né? Né? Você faz uma triagem, né? Ele é religioso, aí você vai para uma linha. Ele é ateu, você vai para outra linha, não é isso? Não. Ou não? Não. Eu abordo, na verdade, a espiritualidade da pessoa. Se a pessoa tem uma religião, eu sempre pergunto, né? Uhum. Na minha Eles podem abordagem ter esse lado inicial, aí, nome, onde que mora, o que você faz da vida, tal. Qual a sua religião? Ah, eu sou católico. Ah, mas o senhor é praticante? Porque tem gente que fala que é católico, é evangélico, justo. mas Mas assim, não é nem praticante. lê a Bíblia, né? É. Então não passa nem na calçada. Eu falo que não Fala passa por nem na falar, calçada né? da igreja. Se eu vai à missa, eu leio a Bíblia. Não passa nem na calçada da igreja. Mas quando a pessoa me traz uma religião, eu direciono. Uhum. Se eu não conheço a religião, porque eu não tenho conhecimento do universo, eu pergunto como é que o senhor aborda tal coisa, vocês fazem prece, medita, enfim. Porque a espiritualidade é fundamental no tratamento da Que é psiquiatria. diferente da religião, né? É diferente da Totalmente, né? religião. As Eu pessoas posso confundem abordar a demais. espiritualidade no ateu. Uhum. Não tem problema nenhum. Uhum. A espiritualidade, ela tá ligada a propósito de vida. Tá ligada à forma como você se relaciona com o seu planeta, com as outras pessoas e consigo mesmo. A religião é uma forma de fazer isso, né? A religião vem de religare, que é religar a Deus. Mas se eu entendo Deus como uma energia, de alguma outra maneira, eu posso utilizar essa espiritualidade que eu vejo mesmo no ateu para o tratamento psiquiátrico e de saúde física também. Porque as coisas não se excluem, né? A gente faz parte de um todo. A sua mente vai interferir no seu corpo físico, seu corpo físico de alguma forma vai interferir na mente. Se você tiver com alguma dor, você vai ficar mais irritado. Uhum. Você já estiver triste por causa de alguma coisa, só de encostar aqui vai doer muito mais. Então, tá interligado. E quando eu abordo o propósito da pessoa, eu posso jogar alguém que está deprimido, olha, mas você tem esse propósito aqui para levantar essa pessoa, para direcionar o meu tratamento. Então isso é fundamental. Uhum. Muda a pessoa, você dá uma carga assim de motivação, né, na pessoa, né? Sim. A pessoa voltar ativa, né? Eu penso, né? Leigo, né? Sempre falo É como se fosse um vermante psicológico, né? Né? Porque o que acontece? É o seguinte, às vezes facilita o trabalho do profissional e facilita a vida do paciente, correto? Porque quando há uma abertura qual é a fé que você professa? Aí a pessoa, não, eu sou católico, vou na missa 2 vezes no mês ou 1 vez por semana. Ou seja, aí já fica, abre um caminho para um melhor entrosamento profissional e paciente. Sim, hoje nós temos comprovações de que a prece e a meditação, elas ativam áreas cerebrais benéficas. Então eu ativo toda essa área aqui do pré-frontal, que é a área responsável por planejamento, por tomada de decisões, por várias questões que eu reorganizo o cérebro dessa pessoa. Então, se alguém chega para mim e fala, eu sou católico, eu falo, você faz prece? Você reza? Ah, não reza, você quer... Vamos fazer o hábito? Porque no momento em que ela está fazendo aquela prece, ela está ativando essa área frontal, pré-frontal, na verdade, e está melhorando a saúde mental dela como um todo. Então, o ateu, por exemplo, você medita?
Ah, não, detesto. Vamos fazer um treino de atenção? Porque eu também vou ativar essa área com um treino de atenção. Bacana isso. De hein? atenção. Então, vamos supor, você gosta de fazer alguma coisa que requeira a sua atenção máxima, um artesanato, uma jardinagem, Uhum. porque eu vou ativar essa área que é fundamental para mim. Então, não é só tomar o medicamento. Eu preciso fazer um todo, até porque tem casos que a gente não vai tirar realmente a medicação ao longo da vida, depende do diagnóstico, do quadro, da forma como a pessoa chegou, mas tem gente que eu vou conseguir tirar. E se eu não faço esse processo todo com ela, se eu não ensino ela a lidar com uma forma diferente com as situações da vida, a chance dela ter uma recaída e necessitar desse remédio pro resto da vida é muito grande. Eu preciso ter todo esse arcabouço, dar essa arquitetura para que a pessoa consiga construir depois e não fique nem dependente de mim, nem do remédio. Entendi. Incrível. E a isso aí. espiritualidade vai entrar aí como chave fundamental. Um Não chave. necessariamente uma religião, mas espiritualidade sim. Não necessariamente como um. Porque eu já tive amigos, cara, que foi psicólogo justamente por causa da religião, cara. Porque o cara foi implantado com aquele negócio de medo, né? Medo. Ó, se tu pecar, tu vai pro inferno, não sei o que, vai ser castigado. Aí o cara foi criado naquilo ali, ele ficou pirado. Acaba pirando, Pirou, né? Digamos depois assim, foi- deu uma pirada num ainda. verbo popular, É. né? Mas o que acontece? É um problema de saúde mental, Uhum. aí eu bato lá atrás, que não tem a ver com a psiquiatria, nem com a psicologia, mas indiretamente, é a inteligência emocional. É o básico. Porque quando a pessoa aprende a controlar, eu posso falar, Uhum. faça, você vai para o inferno, você vai para o Ah, beleza, aquilo então. não vai atingir a pessoa, mas como ela está vulnerável, Isso. ela não tem uma inteligência emocional, ela não aprendeu a conhecer as suas emoções, Qualquer um pega ela ali. qualquer palavra que vier forte demais deixa ela sem saber o que fazer. E Sim. aí ela acaba parando aonde? Lá na psiquiatria, talvez com um quadro grave que poderia ter sido evitado. Não foi simplesmente por um desequilíbrio emocional que a pessoa não cuidou. Uhum. Essas mesmas pesquisas que falam da importância da espiritualidade como um fator positivo, elas também mostram que existe um fator negativo. E esse fator negativo é justamente quando o processo religioso provoca culpa. Entendi. Porque aí eu puxo para uma área que é ruim. Né? Que é ruim. A culpa, ela é boa para te mostrar que você errou. Porque a pessoa nunca vai estar Mas perfeita, depois você né? tem que redirecionar. Ele nunca Só vai estar que perfeito. Se eu tenho uma crença de que eu tenho um inferno eterno me esperando Uhum. só porque eu já errei aqui, Uhum. então, para que serve o resto da minha vida? Por que eu vou melhorar? É. Eu já vou pro inferno mesmo. Já tô com a passagem de compra, já o ingresso está aqui. Eu concordo plenamente com o que a senhora está falando, doutor. Eu concordo plenamente na ponto de vista. Porque o que eu penso é o seguinte, olha, nenhum ser humano está livre de errar. O que a gente pode fazer é o seguinte, é persistir no erro ou corrigir o erro e mudar de direção. É simples para mim, eu vejo isso como uma coisa muito simples. Você errou, você pode continuar errando se você quiser, mas você pode corrigir o erro. Então, ou seja, você pode ir para o inferno ou você pode ir para o céu. As pessoas gostam muito de indagar isso. Vai para o céu ou vai para o inferno? Falar, primeiro é o seguinte, eu não sou dono do inferno, então eu não posso falar para você que você vai para lá ou não, porque não é meu. E para o céu também, porque não é meu. Agora, o que vai te mandar para o céu ou para o inferno é a sua atitude. Mas isso são as fantasias, né? Criadas pela humanidade. Para prender as pessoas. Controle social. Controle social. Então, ou seja, as pessoas precisam entender o seguinte, aquilo que nós voltamos lá no início. Às vezes, a religião, às vezes, o negócio prejudica muito quando você está num local onde a pessoa quer subjugar, quer colocar fardo nas suas costas, que não é compatível, não é verdadeiro e não é sério. Então eu penso o seguinte, tanto para o líder religioso, quanto para a pessoa que está frequentando, seja qual for a religião, não estou aqui falando de A, nem B, nem C, mas o que eu estou querendo é o seguinte, você tem só que tomar cuidado, pera lá, o que o seu líder está passando para você? Ele está te dando paz ou ele está te colocando num fardo? Acho que eu vou ter que procurar um psiquiatra, viu? Meu pai é pastor, né? Eu falei as coisas mesmo, você tem que ir psiquiatra mesmo, pai. Porque quando eu separei, eu fiquei 19 anos casado, fiquei morando uns 4 anos sozinho. Eu falava pra ele quando eu chegava no apartamento, eu fiquei assim, deu um negócio de igreja, né? Você ficou meio traumatizado já. Aí eu apagava a luz do apartamento, ficava no escuro, né?
e falava assim, eu quero que apareça aqui agora alguém, alguma coisa que tem espírito. Você falava? Eu falava, e nunca apareceu, Nunca cara. apareceu, né? Nunca apareceu. Se me ligar, você não Aí eu aparecia. ficava assim, não, tu escuro aquele silêncio, né? Nunca apareceu. Não, Nunca apareceu. Nunca deve ser, Quatro, né? eu falei, Tem que marcar não. uma consulta pra ele. Aí eu falei, Marcar uma aí eu falei, consulta pra pai, ele. Mas não apareceu? pra mim não apareceu nada. Não apareceu nada. Poxa, Marcar uma consulta eu aqui. vejo a galera falando aí, não, vi não sei o que, eu vejo isso. Falei, rapaz, eu não vi não, viu? Você pediu, mas não viu, não, né? Não, mas é porque o que acontece? A pessoa, eu volto a dizer, a pessoa precisa cuidar da sua saúde mental. Uhum. Sua saúde mental. Né? Porque a senhora disse que a espiritualidade tem ajudado bastante. A senhora Uhum. trabalha, a senhora professa, né? A espiritualidade. Explica um É o pouquinho pra nós. espiritismo, né? Explica Fala. um pouquinho Eu sou pra nós. espírita, Explica um pouquinho pra nós, né? estamos ainda alguns minutos. Como é que foi sua chegada a isso, no espiritismo? Bom, Você eu sou sempre- médium desde criança, né? Então, e os meus pais são espíritas. Então, mesmo eu apresentando aquela mediunidade, Tem as vendo experiências, coisas, né? conversando sozinha, né? Entre aspas. Então, os pais já estavam acostumados com aquilo. Minha mãe explicava, falava, não, minha filha é assim mesmo. Uhum. E quando eu fiquei maiorzinha, 10, 12 anos, eu comecei a estudar. E com 20 anos eu comecei a trabalhar em centro espírita mesmo. Então, já tem um bom tempo aí, já tem 21 anos que eu trabalho em centro espírita. E eu também aí lancei, né, as minhas redes sociais de espiritismo de uns 5 anos para cá, para fazer a divulgação. Então, é uma coisa que faz parte da minha vida. Fazer uma pergunta aqui. Não me interprete mal, nem você. Tá? Ai, meu Deus. Por favor, não me interprete mal, porque assim, eu vou fazer a minha pergunta baseado na nossa audiência aqui, para assim, diferença o espiritismo e do macumbeiro. Candomblé que fala, não? Não, seria no caso o macumbeiro. Uhum. Mesmo, porque o não, tô falando por quê? Porque Eu vou fazer igual ele, eu não sei porque eu não mexo com macumba. Porque o que ocorre? O que acontece? Quando você vai fazer um estudo mais profundo, o que é macumba? A macumba nada mais é do que uma árvore que tem o nome de macumba. Uhum. Entendeu? Como foi usado para poder fazer tambores e trazer para Uhum. vamos dizer, para a nossa terra, para o Brasil, ele acabou associando uma religião a uma árvore, né? E aí vem essa curiosidade. Eu sou espírita. Macumbeiro? Minha linha de pensamento, não sou profundo. Você volta para cá e fala que eu sou leigo nesse assunto, né? Não sou espírita, né? Também não sou macumbeiro. Mas, assim, eu vejo uma diferença. Penso eu, tá? Não sou profundo conhecedor do assunto. Penso eu que a pessoa que está envolvida com a macumba é uma ramificação diferente da ramificação do espiritismo. Não. É a mesma. Não. É que um não é a ramificação do outro. Existe o espiritismo, que foi fundado em 1857, fundado assim, entre aspas. Allan Kardec é o nosso codificador, então ele juntou ali diversas obras, coisas que os médiuns falavam na época, experiências que ele fez, observações, ele tinha todo um método científico, ele era um pedagogo importante, quem quiser depois dar uma olhada na biografia dele. Então ele juntou de uma forma didática no Livro dos Espíritos e nas outras 4 obras dele, são 5 obras básicas de Kardec, em 1857, então foi lançado o Livro dos Espíritos. O Espiritismo foi ele que cunhou o termo para diferenciar do espiritualismo. Uhum. E depois, com o passar do tempo, os brasileiros misturaram. Coloca vidente espírita, umbanda espírita. Não é. Espiritismo é espiritismo. Uma explicação A mais. macumba você tem origem mais da África, né? A macumba, o candomblé, a umbanda, elas têm matriz africana. Então, houve uma junção de conceitos dos africanos e de conceitos do catolicismo, e eu não vou te saber falar certinho, mas eu sei que houve, não sei se 1900 e pouco, por aí, um espírito que realmente fundou a Umbanda, e na casa dele passou a receber e juntou ali os pretos velhos e formou a Umbanda com os seus termos próprios, os seus rituais. Aí eles têm os tambores, usam as roupas brancas,
O espiritismo, ele não tem dogmas, ele tem alguns conceitos básicos, mas ele não tem dogmas de, tem que vestir de branco, tem que ter a mesa assim, tem que ter, tá descalço, a gente não tem nada disso. Tem que dar 3 Então, pulinhos assim, pra cá, 3 pulinhos... Não são existe. ramificações, são coisas diferentes. Mas assim, creem na espiritualidade, trabalham com a mediunidade. Existem conceitos muito próximos do espiritismo com a Umbanda, mas não é a mesma coisa. Sim. E até onde eu sei, Umbanda não faz macumba. Né? A macumba vai mais para o candomblé. Desculpem a ignorância, eu realmente não conheço. Mas não é aquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando do assunto. Médiuns da Umbanda, gente, e eles não fazem macumba. Para a gente entender, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: para entender a espiritualidade que a doutora está falando, a gente está falando um pouquinho, talvez a gente esteja até falando bobagem de outras religiões, não com pejorativo, não com o intuito de atacar, mas de entender e separar. Informar, né? E informar o assunto. São coisas diferentes. Bem Por exemplo, diferente. o budismo, ele crê em reencarnação. E não tem nada a ver com o espiritismo. É porque algumas crenças ali se cruzam. Por exemplo, muita gente acha que Jesus Cristo não está dentro do espiritismo. Está, é uma religião cristã. A gente acredita no Cristo, né? No Evangelho do Cristo, principalmente o Novo Testamento, a gente utiliza bastante. Inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras de Kardec, tem trechos ali da Bíblia, do Novo Testamento, passagens do Cristo. Então a gente também fala do Cristo, que tem gente que fala que não tem nada a ver, né? Mas tem sim dentro do Espiritismo. Então, é preciso conhecer antes da gente julgar. Eu acho que é fundamental. É fundamental. Uma delas, né? É o que eu estou falando. Nós não estamos aqui com o intuito de crítica, nós não estamos aqui com termos pejorativos, nós estamos discutindo um assunto para entendermos, para entender. Até você pode deixar o seu comentário aqui no canal, que a gente vai responder, vai comentar tudo direitinho. Porque o nosso objetivo aqui não é atacar nem o catolicismo, nem os evangélicos, nem os espíritas, ninguém. Nós estamos querendo entender, conversando o assunto, até porque nós estamos falando aqui, principalmente o assunto principal nosso aqui foi psiquiatria. E de repente já entramos, porque a doutora faz parte, né? E a gente quer entender para quê? Para informar melhor você e para facilitar a desenvoltura aqui da nossa entrevista. Até que eu queria até perguntar aqui o seguinte: dentro da espiritualidade, tem ajudado muito o trabalho da senhora como psiquiatra? Bastante. Os pacientes mesmo, né? Os pacientes mesmo. Porque quando ele aceita isso, aí facilitou tudo, né? Sim. Se ele tivesse esse campo, porque ajuda a religião, a crença ajuda, assim, a pessoa. Porque o que acontece? Esses são dados de pesquisa, né? Quando a pessoa, ela tem fé, não é religião, é fé. Seja ela no Buda, ou seja ela em Jesus, se ela tem fé, isso ajuda na sua restauração da saúde, seja física ou seja mental. Ou ela tendo o princípio da fé, seja no que ela for crer, isso vai ajudar. Então, é por isso que eu fiz essa pergunta à doutora, da sua fé, tem te ajudado na sua profissão. Isso é importante, O professor Hélio Couto, a senhora já leu alguma coisa sobre ele? Hélio Couto? Porque às vezes as pessoas acham assim, o seguinte: não pode falar muito de religião, porque senão você está atacando, Não. Eu falo abertamente, inclusive, com o paciente. Com o paciente. Falo, olha, né, você é católico, tudo, como eu disse, o senhor reza, como é que não é? E muitos perguntam: qual é a sua religião, doutor? Eu falo tranquilamente, eu sou espírita. E eu acho que tem que haver uma transparência, até porque para cair uma coisa que já está caindo, isso é importante, que é o preconceito. O preconceito religioso. Quer dizer, eu falo muito no passado, porque eu estou com 60 anos de idade, então eu venho de uma geração de adolescentes, de jovens, que é totalmente diferente da de hoje. Então, no meu tempo de adolescência, no meu tempo da juventude, a gente tinha preconceito de muita coisa que hoje caiu por terra. Caiu por terra. E uma das coisas que eu vejo, principalmente, é o lado religioso. Eu me lembro perfeitamente que na faixa dos meus 15 anos, que dependendo da religião da pessoa, eu não conversava com ela. E dependendo da pessoa, eu não conversava comigo. Então, ou seja, o que é isso? Nada mais é do que um preconceito pesado, hein? Preconceito. Você vai na igreja católica?
Você não pode ser meu amigo? Você vai lá no terreiro, você não pode ser meu amigo? Ou seja, o que é isso? Era um problema que, graças a Deus, hoje, pelo menos no meu convívio, não existe mais isso. No meu convívio, não existe. A gente convive com pessoas de diversos tipos de religiões, o Fabiano aqui já não conhece, então assim, a gente convive e convive muito bem, cada um respeitando o seu ponto de vista e respeitando a sua fé, que é o mais importante. E dentro da área profissional, o profissional, ele não vai tipo goela abaixo a fé dele. Seja ele, não vai. Ele pode conversar com você, como a doutora falou aqui, conversa sobre a religião, no intuito de ajudar a achar uma solução para o seu problema de saúde. Eu nunca mandei ninguém pro centro espírita. Manda para o oratório, mas não manda para o centro espírita, né? Eu mando rezar. Se eu ler a Bíblia, eu sou católica, então se eu ler a Bíblia, por que o senhor não abre uma passagem da Bíblia e lê toda semana? Ou um trechinho por dia? Por dia. Né? Se a pessoa é ateu, não sou. Vamos fazer uma meditação, vamos fazer alguma coisa. Mas nunca mandei. Vai no centro tomar passe. Nunca fiz isso. Não. Isso é um desrespeito, né? Se a pessoa me diz que é espírita, tudo bem. Ó, você tem o costume de ir lá tomar uns passes e tal, vai, né? Mas se a pessoa não é, eu vejo como um desrespeito. Imagina se eu vou em qualquer profissional e fazer um tratamento de saúde, ele fala pra mim que eu tenho que ir na missa toda semana. Domingo de manhã tem a missa, vai lá. Não faz. Se fosse, por exemplo, se fazer parte do protocolo, da ciência, mas não faz. Não faz. E comprovadamente não faz. Eu falei que a fé, independente da religião, ela ajuda no tratamento da saúde. Mas não a religião, é a fé. Então, ou seja, indicar, mandar, orientar... E pode ser, inclusive, a fé em si mesmo. A fé em si mesmo. Não, nem sem Deus. Não, né? igual eu falei, a fé é uma fé. É a fé. O ateu não crê. Ele não crê, mas ele tem fé. É diferente você crer e você ter fé. Entendeu? Então, assim, é de suma importância que às vezes a pessoa fica com medo. Medo de lidar com as pessoas por causa de dogmas. Preconceito, né? Tirar os dogmas. Voltando ao assunto atrás aqui, né? Aquelas cargas que religiosos colocam nas costas. Se você não fizer, mas o contrário também é verdade, sabia? Tem muita gente que me procura porque sabe que eu sou espírita. Porque eu vejo umas coisas assim, o médico vai lá, vai me internar. O médico vai me mandar lá pro quartinho. Mas é interessante, Isso é importante, porque é confiança no profissional. Eu acho que tem que ter confiança no profissional. Tem que ter confiança. Seja ele de qual área, psiquiatria, psicologia, odontologia, seja qualquer for área, se você for, você tem que ter a confiança. E se essa confiança vem através da fé, vem através da religião, para mim não importa. O importante é que ela venha e que ela tenha confiança e que ela possa ser tratada. Quem procura mais, doutor? O homem ou a mulher? Mulher. Serviços de saúde em geral, né? A mulher é mais precavida, né? A mulher se cuida mais. O homem, eu acho que é mais o homem difícil, também né? é mais uma questão Mais disso, fechadão, de ter que se abrir, de mostrar que está vulnerável, seja na saúde mental ou na saúde física, né? O homem tem essa dificuldade, principalmente o pessoal mais velho, né? Eu falo, velho. Eu falo assim, gente, olha, vou contar uma coisa pra vocês aqui, ó. Espalha não. A gente fica velho. Mas não é velho, 60 anos é velho, sim. Não adianta falar que não é não, que você pega um garotão daquele ali, ó, põe perto, é velho, sim. É velho. Não vem com esse negócio que é novinho, não, que é velho. Só que aconteceu comigo. Tá? Talvez eu esteja ficando doido. Aconteceu comigo. Assim, da noite pro dia, eu me olhei no espelho e eu modifiquei tudo, não só o corpo, a mente. De repente, eu tava brigando por coisa banal. Sabe aquela coisa com o velho ranzinza? Né? O velho ranzinza. Falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Mas é porque eu acho que já faz parte da natureza humana mesmo. A gente vai envelhecendo e algumas coisas, elas fogem. São coisas banais, mas fogem do nosso controle emocional. Né? Quando você pensa, não, você tá brigando. Mas por que usou o meu copo? Não é para usar o meu... Gente, desde quando tem um copo, não pode usar um outro copo? Caramba. Mas, coisas bobas. Aí você para. Esquece que eu falei. Mas são coisas... Porque o velho é ranzinza, né? Eu, por exemplo, na minha casa, eu pedi para tirar todos os tapetes.
Ainda tem alguns lá ainda, mas eu pedi para tirar. Mas eu pedi por Para não cair. Não é por ser ranzinza. É porque eu notei que os tapetes estavam prejudicando e me colocando em risco. Eu torci o pé com facilidade. Num tapetinho desse tamanho, assim, de repente eu torci o pé. Pisava na beiradinha e torci o pé. Entendi. Ou seja, o meu corpo, querendo ou não, já ficou vulnerável. Já não tem mais aquela estrutura de eu pisar e tá firme, pisou. Tá. Então, às vezes a pessoa não começa a entender. Vamos puxar a orelha dele? As pessoas não entendem, né? Não entendem essas coisas, né? O envelhecimento existe, e é claro que ele existe, mas uma atividade física faz bem. Mas faz bem. O fortalecimento muscular ele é Isso. fundamental para que você não tenha uma lesão de torção, para que você tenha uma massa óssea melhor. E no envelhecimento, mais ainda. A pessoa fala, não, já tô velho para começar qualquer exercício. Mas não tem disso, não tem idade para se cuidar. Ajuda a mente também. Não, Essas torções, essas quedas do idoso, é muito por isso. Eu caminho 5 km por dia. Todos os dias eu faço caminhada. Mas aí que tá, exercício de força. Agora, eu não sei explicar essa razão. Só sei o seguinte, se eu pisar, eu não tinha isso antes. Depois dos 60 anos, eu torço o pé com uma facilidade incrível. Tá faltando músculo. Incrível. Porque o pessoal acha que a caminhada, não tô falando mal da caminhada, a caminhada é fantástica, mas a musculação é fundamental, os exercícios de força. Porque na caminhada você treina um tipo de atividade física. E quando você faz força, são outras fibras musculares que você mexe e são elas que fazem a sustentação. Então, por isso que torce o pé. Tá acostumado a andar, mas não tem sustentação. Quem dá sustentação é a musculatura e essa musculatura que faz a força. Então, é musculação mesmo. Porque aí, né? Então, pedi para tirar por causa disso, porque não foi várias vezes. Não é aquela torção que. Não. Você desequilibra. Eu falei, poxa vida. Desequilibrar, cair até para um jovem é perigoso cair. Então, quanto mais para uma pessoa mais desgastada pela vida, né? Mas assim, voltando na parte mental, né? Então, às vezes, a gente eu vou falar acordar assim, a gente tá ranzinza por uma coisinha simples de nada. Então, às vezes eu falo, você que tem idoso em casa, aprenda a entender. Porque às vezes a pessoa não é porque ela quer, acontece tão natural dela brigar por uma luz acesa que não faz diferença nenhuma, mas é tão automático e às vezes a pessoa implica com o idoso por questões banais. Então, respeite o idoso, ame o idoso, cuide do idoso, porque um dia você vai ficar idoso, viu? Que legal, viu? Que aula, hein? Não, mas a aula foi gostosa. Aprendemos demais, doutora. Foi muito bom. Tá? Eu queria que você deixasse seus contatos aí, como é que te acha? Viu? A forma mais fácil de me achar são as redes, né, de vídeo curto. Tem a parte do espiritismo, @sentindo espiritismo, para quem quiser seguir. Mas o meu contato profissional é @DRA, né, doutora Ariane Reis. E aí vocês podem seguir as duas, fiquem à vontade. Se quiser, me chame no direct lá, eu sempre respondo todo mundo. Sou eu mesmo que mexo com as redes sociais, então vocês vão falar direto comigo. Faz tratamento online, né? Que é a maioria, né? Faço atendimento E online. presencial também, né? Presencial atualmente não. Eu estou realmente só no atendimento online. E funciona perfeitamente. Funciona, é a mesma coisa. A única questão que nós temos são as benzas das receitas azuis e amarelas, mas a culpa é da Anvisa, a culpa não é minha. Porque a nossa Anvisa é toda de papel, gente. Vamos fazer um abaixo-assinado para que esse povo se digitalize pleno 2025. Mas, fora isso, a gente manda por correio, a gente dá um jeito aí. Mas atendimento online é para todo o Brasil. Não tem nenhum problema. Top demais. Foi um prazer recebê-lo aqui. Foi um prazer imenso ter a senhora aqui. Nos ajudou bastante. Tiramos dúvida. Bastante. Foi divertido. Como eu falei, aqui a gente vem para se divertir, né? Isso aí. Então é isso aí, galera. Ótimo sabadão pra vocês. Um abração pra vocês aí. Compartilhe o vídeo. E, ó, deixa o comentário de vocês aí. Que vocês viram hoje aí que a farinha aqui esquentou. Abração.